Radiação é o processo de propagação de energia através do espaço ou de um meio material na forma de ondas eletromagnéticas, tais quais como luz, microondas ou raio-x, ou de partículas subatômicas como alfa, beta e gama. A radiação alfa possui baixo poder de penetração, podendo ser parada por folhas de papel ou pela pele humana. A radiação do tipo beta possui médio poder de penetração, podendo ser parada por madeira ou chapas de alumínio. E a radiação do tipo gama possui altíssimo poder de penetração, podendo atravessar até mesmo o corpo humano, sendo necessário chumbo ou concreto espesso para pará-la. A descoberta da radiação ocorreu no final do século XIX, impulsionada pelos raios-x de Wilhelm Röntgen em 1895, e pela radioatividade natural do urânio identificada por Henri Becquerel em 1896. Marie e Pierre Curie aprofundaram os estudos cunhando o termo radioatividade e descobrindo novos elementos como rádio e polônio, consolidando o entendimento sobre a emissão de energia pelos átomos. Ao longo do tempo, a radiação foi dominada e usada a favor da humanidade, usando sua energia em diversos aparelhos. O manuseio cada vez mais banalizado da radiação acarretou em diversos acidentes radioativos ao longo das décadas. O assunto desse vídeo, um iceberg sobre os acidentes radioativos. Para quem não sabe, o iceberg se trata de uma metáfora visual para indicar o aprofundamento em um determinado tema. Assim, a superfície do iceberg se trata das informações mais básicas e o fundo do iceberg das informações mais detalhadas. Com esses conceitos apresentados, vamos para o primeiro tópico, o acidente de Chernobyl. O desastre de Chernobyl foi um grave acidente nuclear ocorrido em 26 de abril de 1986, no reator número 4 da usina nuclear perto da cidade de Pripyat, na então União Soviética. O acidente ocorreu durante um teste de segurança em que alguns sistemas de proteção foram desligados. Devido a falhas no projeto do reator e erros humanos, ocorreu uma reação nuclear descontrolada que provocou uma explosão de vapor e um incêndio, liberando grande quantidade de material radioativo na atmosfera por vários dias. Devido à explosão, 2 mortes imediatas ocorreram. 134 pessoas sofreram síndrome da radiação aguda. 28 morreram nos meses seguintes ao acidente. Outros casos de câncer relacionados à radiação foram registrados ao longo de anos. A radiação contaminou parte da União Soviética e da Europa, ao se dispersar pela atmosfera. Após o acidente, foi construído um sarcófago para cobrir o reator destruído e conter a radiação, substituído por uma estrutura maior em 2017. Mais de 500 mil trabalhadores participaram das operações de contenção e limpeza da radiação em Pripyat. O desastre começou durante um teste em 26 de abril de 1986 no reator 4 da usina Vladimir Ilyich Lenin, perto de Pripyat e nas proximidades da fronteira administrativa com a Bielorrússia e o rio Dnieper. Houve um pico repentino e inesperado de energia, quando os operadores tentaram um desligamento de emergência. Ocorreu um aumento muito maior da produção de energia. Este pico se levou a uma ruptura do vaso do reator e uma série de explosões de vapor. Esses eventos expulsaram um moderador de grafite do reator ao ar, fazendo com que ele se inflamasse. Na semana seguinte, o incêndio resultou em enviar plumas de pó altamente radioativo para a atmosfera, causando a precipitação radioativa em uma extensão de área geográfica, incluindo Pripyat. As plumas percorriam grandes partes da União Soviética e da Europa. De acordo com dados oficiais pós-soviéticos, cerca de 60% deles atingiram a Bielorrússia. Apenas 36 horas após o acidente, as autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de exclusão de 10 km, que resultou na rápida evacuação de 49 mil pessoas, principalmente de Pripyat, o centro populacional mais próximo. Durante o acidente, o vento mudou de direção, o fato de as diferentes plumas do reator terem diferentes proporções de radioisótopos indica que as taxas relativas de liberação de diferentes elementos do local estavam mudando. Como as plumas e a precipitação subsequente continuaram a ser geradas, a zona de evacuação foi aumentada de 10 km para 30 km, cerca de uma semana após o acidente. Outras 68 mil pessoas foram evacuadas do local, inclusive da própria cidade de Chernobyl.
O levantamento e a detecção de pontos isolados de pacificação fora desta zona ao longo do ano resultaram na evacuação de outras 135 mil pessoas. Entre os anos de 1986 e 2000, o número total de pessoas permanentemente reassentadas das áreas mais severamente contaminadas triplicou para cerca de 350 mil pessoas. O acidente levantou as já crescentes preocupações sobre os reatores de fissão nuclear em todo o mundo. Embora a maior preocupação fosse sobre aqueles com projetos parecidos, centenas de propostas diferentes de reatores nucleares, incluindo aqueles em construção em Chernobyl, com os reatores 5 e 6, foram cancelados, com a questão mundial sendo em grande parte devido ao aumento dos custos dos novos padrões de segurança dos reatores nucleares e aos custos legais e políticos em lidar com a opinião pública cada vez mais hostil e ansiosa quanto ao assunto. Houve uma queda abrupta na taxa de novas inaugurações depois de 1986. O acidente também levantou preocupações sobre a cultura de segurança na energia nuclear soviética, desacelerando o crescimento na indústria e forçando o governo soviético a se tornar menos sigiloso sobre seus procedimentos. O incumbimento do desastre de Chernobyl em suas primeiras horas foi um catalisador para a Glasnost, que pavimentou o caminho para as reformas que levaram ao colapso da União Soviética nos anos seguintes. Devido às tensões políticas da época, o acidente foi encoberto inicialmente e a evacuação foi estudada apenas 36 horas depois e dita como algo temporário, fazendo as pessoas pegarem seus pertences rapidamente e dando um ar de abandonado às cidades ao redor, o que permanece até hoje. O desastre é considerado o pior acidente nuclear da história e está classificado no nível máximo da escala internacional de acidentes nucleares, junto com o desastre nuclear de Fukushima. O pé de elefante é uma grande massa de córion, material semelhante à lava, criado no núcleo de um reator nuclear após o acidente de Chernobyl. Atualmente está enterrado em um corredor de distribuição de vapor sob o reator, sendo ainda hoje mortalmente radioativo. É uma grande massa negra de cório com várias camadas formada em abril de 1986 e descoberta em dezembro daquele mesmo ano. É assim chamada por possuir aparência enrugada, o que remontaria a um pé de elefante. Encontra-se sob a sala 217 do reator número 4 de Chernobyl. Ele é composto principalmente por dióxido de silício com traços de urânio. A massa é bastante homogênea, embora o silicato despolimerizado possa conter grãos cristalizados de zirconita não desentendidos, o que sugere uma taxa de cristalização moderada, enquanto detritos de dióxido de urânio se desenvolveram rapidamente graças às altas temperaturas dentro do material. A zirconita começa a se cristalizar durante o lento processo de resfriamento do material. Por volta de 1998, as camadas exteriores começaram a virar pó, rachando a massa. Quando descoberto, por volta de 8 meses após ser formada, a radiação capturada em seu entorno é de aproximadamente 10.000 Roentgens, emitindo uma dose letal mediana de radiação, em menos de 3 minutos. Desde então, a intensidade de sua radiação vem diminuindo, permitindo que Artur Konayev se aproximasse para tirar fotos do material radioativo em 1996, enquanto trabalhava como vice-diretor do novo projeto de confinamento. Acidente de Fukushima. O Japão começou a investir em energia nuclear nas décadas de 1950 e 1960 para reduzir a dependência de energia importada e garantir segurança energética, já que o país possui poucos recursos naturais aproveitáveis. A primeira usina nuclear comercial foi a Tokai Nuclear Power Plant, inaugurada em 1966, e nas décadas seguintes o país ampliou rapidamente seu programa nuclear devido ao crescimento econômico. Após o acidente nuclear de Fukushima Daiichi, causado pelo terremoto de tsunami de Tohoku de 2011, o Japão reduziu temporariamente o uso da energia nuclear e passou a investir mais em fontes renováveis. Atualmente, o país tenta retomar gradualmente a energia nuclear, enquanto debate questões de segurança e aceitação pública. O acidente nuclear de Fukushima Daiichi foi um desastre nuclear que ocorreu em 2011 na usina Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, no Japão. O acidente aconteceu após o forte terremoto de tsunami de Tohoku de 2011, que danificou os sistemas de resfriamento da usina, causando o derretimento de 3 reatores nucleares e explosões de hidrogênio.
cerca de 110 mil pessoas foram evacuadas das áreas próximas devido à radiação e foi criada uma zona de exclusão de aproximadamente 20 km ao redor da usina. O acidente foi classificado como nível 7 da escala internacional de radiação, o mesmo nível de Chernobyl. Investigações apontam falhas de segurança e negligência da empresa operadora, a Tokyo Electric Power Company, além de problemas na supervisão do governo japonês. O desastre causou contaminação ambiental, liberação de material radioativo no ar e no Oceano Pacífico, evacuação em massa e impactos psicológicos e sociais na população ao redor. A limpeza e o desmatamento da usina devem levar entre 30 e 40 anos. Em 11 de março de 2011, um forte terremoto de magnitude 9.1 atingiu a ilha de Honshu, no Japão. Os reatores 1, 2 e 3 na usina Fukushima Daiichi desligaram automaticamente, enquanto os reatores 4, 5 e 6 estavam em manutenção. Um tsunami chegou cerca de 50 minutos depois, com ondas que podem ter alcançado de 14 a 15 metros, inundando a usina e destruindo equipamentos importantes para seu funcionamento. A água danificou geradores de emergência, bombas e sistemas elétricos, causando a perda de energia e dos sistemas de resfriamento dos reatores. Sem refrigeração adequada, a temperatura e a pressão dentro dos reatores começaram a aumentar, iniciando a crise nuclear. Após o terremoto e o tsunami de 2011, a crise na Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant se agravou rapidamente. A perda de energia dos sistemas de refrigeramento fez com que o núcleo do reator 1 começasse a superaquecer e derreter, liberando gases e aumentando a pressão interna. Para evitar a ruptura do reator, os operadores liberaram vapor radioativo de forma controlada. Em 12 de março, ocorreu uma grande explosão de hidrogênio do reator 1, destruindo parte do prédio e ferindo trabalhadores. Nos dias seguintes, outros reatores também sofreram danos. O reator 3 teve derretimento do núcleo e uma forte explosão em 14 de março. O reator 2 sofreu danos graves e outra explosão em 15 de março, elevando os níveis de radiação. O reator 4, que estava em manutenção, também teve uma explosão causada por hidrogênio acumulado. Esses eventos liberaram material radioativo no ambiente, aumentando a radiação na área e levaram à evacuação da população. Mesmo com as explosões, os operadores continuaram tentando resfriar os reatores com água doce e depois água do mar para evitar um desastre maior. Esse tópico eu acabei escrevendo errado na aba comunidade, no post que eu fiz, que eu tava com muito Rick and Morty na cabeça e meti um C137 sem querer, desculpa. Incidente em Goiânia, Brasil, com Césio 137. Em setembro de 1986, ocorreu o acidente com o Césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu diretamente e indiretamente centenas de pessoas. A fonte com radioatividade continha coleto de césio, composto químico de alta solubilidade. O isótopo radioativo 137,6 artificial do césio tem comportamento no ambiente semelhante ao do potássio e outros materiais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de cerca de 33 anos. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de 137,6, na forma de pó brilhante azul, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente daqueles onde houve manipulação do material e para onde foram levados as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros dois depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo entre parentes e amigos que por sua vez os levavam para suas casas, integrados com o brilho azul do pó. O Instituto Goiano de Radioterapia funcionava em um prédio na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O aparelho de radioterapia operou de 1971 até 1985, quando a clínica mudou de endereço e deixou o equipamento para trás e instalações em ruínas. O terreno pertencia à Sociedade de São Vicente de Paula. Houve um conflito judicial porque o IGR supostamente não cumpriu o acordo de realizar exames gratuitos para a Santa Casa, em troca do uso do espaço. Isso gerou uma ação de despejo em 1984. Em meio à briga judicial, o terreno foi vendido ao IPASGO, que se tornou o proprietário oficial em 1986. Apenas em 1987, o IPASGO começou a demolir o que restava do prédio, mas uma liminar judicial interrompeu as obras.
Em 13 de setembro de 1987, Roberto dos Santos e Wagner Motta encontraram um aparelho nas ruínas da Química. Pensando no valor do metal, levaram a peça e começaram a passar mal no dia seguinte. A cápsula foi vendida ao dono de ferro velho, Devair Ferreira, que abriu a peça e se encantou com o brilho azul do coreto de Césio 137. Ele distribuiu o pó para familiares e amigos, acreditando ser algo sobrenatural ou valioso. Por ser higroscópico, absorveu a umidade, o sal aderiu às mãos, roupas e alimentos. A pequena Lady de Neves, de 6 anos, ingeriu o material ao comer um ovo após manipular o pó. Os sintomas iniciais, vômitos e diarreia, foram confundidos com doenças contagiosas ou intoxicação alimentar. A esposa de Devair desconfiou do pó e levou a cápsula até a vigilância sanitária em um ônibus comum. O físico Walter Mendes Ferreira foi quem finalmente identificou a radiação extrema com um detector. Na época, o governo tentou minimizar o caso como um vazamento de gás, para não prejudicar eventos locais, como o GP de motovelocidade. Milhares de pessoas foram criadas no Estádio Olímpico. Eide das Neves e Maria Gabriela morreram em 23 de outubro de 1937. Leite foi enterrada em um caixão de chumbo sob protestos da população, que temia a contaminação do solo por seu corpo irradiado. 2 funcionários do ferro velho também faleceram dias depois. Devair, dono do ferro velho, morreu 7 anos depois. Ivo, pai de Leide, morreu em 2003. Estima-se que centenas de pessoas tenham sido afetadas ao longo dos anos. A região central de Goiânia sofreu severa desvalorização imobiliária e os sobreviventes enfrentaram forte discriminação por anos. Foram gerados 13.500 quilos de lixo atômico, hoje armazenados em segurança no Parque Estadual Termoterra, em Abadia de Goiás. O material permanecerá perigoso por cerca de 180 anos. A partir do final dos anos 90, o governo iniciou o projeto de revitalização como a reforma do mercado popular na Rua 57, visando remover o estigma da região central de Goiânia. Acidente de Three Mile Island. O acidente da Three Mile Island Nuclear Generating Station ocorreu em 28 de março de 1979, perto de Harrisburg, nos Estados Unidos, e foi o pior acidente nuclear da história das usinas comerciais do país. Ele aconteceu devido às falhas mecânicas e erros humanos, começando com problemas no sistema secundário e com uma válvula aberta que causou perda de líquido de arrefecimento do reator da unidade 2, levando a uma fusão nuclear parcial. Durante o acidente, pequenas quantidades de gases e iodo radioativo foram liberadas no ambiente. O evento foi classificado como nível 5 na escala internacional de eventos nucleares, da International Atomic Energy Agency. O acidente aumentou a preocupação pública sobre a segurança da energia nuclear, levou à criação de normas de segurança mais rígidas e contribuiu para a redução da construção de novas usinas nucleares. A limpeza do reator começou em 1979 e terminou em 1993, custando cerca de $1 bilhão. Inicialmente, a empresa disse que tudo estava sob controle, mas logo o governo admitiu a complexidade da situação. Cerca de 140 mil pessoas deixaram a região. O governo recomendou formalmente que gestantes e crianças em um raio de 8 km evacuassem o local. O impacto foi amplificado pelo filme The China Syndrome, lançado apenas 12 dias antes, que descrevia um acidente nuclear idêntico. Estudos oficiais indicam que a liberação de radiação foi baixa e não causou danos detectáveis à saúde da população. No entanto, ativistas e alguns pesquisadores ainda contestam esses dados, apontando aumentos locais de câncer. O acidente paralisou a construção de novas usinas nucleares nos Estados Unidos por décadas e levou à criação de regulamentações de segurança muito mais rígidas. O reator TMI-2 do acidente nunca mais foi usado. O reator TMI-1 continuou operando até 2019. Existe um plano para reativar o TMI-1 em 2028, após um acordo com a Microsoft, que pretende usar a energia da usina para alimentar seus centros de dados de inteligência artificial. Núcleo do Demônio, ou Demon Core, foi uma esfera de plutônio de 6,2 kg, originalmente destinada a uma bomba atômica, que ganhou fama sinistra após causar 2 acidentes fatais de criticidade no Laboratório Nacional de Los Alamos.
em 1945 e 1946. O termo massa crítica refere-se ao ponto em que o material inicia uma reação em cadeia de fissão nuclear. Nos dois casos, o núcleo tornou-se supercrítico acidentalmente, liberando rajadas letais de radiação ionizante e nêutrons. O primeiro incidente ocorreu em agosto de 1945, quando o físico Harry Duncan realizava experimentos de reflexão de nêutrons sozinho. Ao cercar o núcleo com blocos de tungstênio, ele deixou um bloco cair acidentalmente sobre a esfera, o que refletiu nêutrons de volta para o plutônio e iniciou a reação. Embora tenha removido o bloco rapidamente, Duncan recebeu uma dose letal de radiação e morreu 25 dias depois. O segundo e mais famoso acidente aconteceu 9 meses depois, em maio de 1946, durante uma demonstração conduzida por Louis Slotin. O procedimento, apelidado de fazer cócegas na cauda do dragão, envolvia baixar uma semisfera de berguídio sobre o núcleo. Slotin usava apenas uma chave de fenda manual para manter uma pequena fresta entre as partes e evitar a criticidade total. A ferramenta escorregou, as peças se fecharam e o núcleo liberou um flash de luz azul de radiação intensa. Slotin usou o próprio corpo para proteger os colegas e desmontou o conjunto com as mãos para interromper a reação. Ele recebeu uma dose massiva de radiação e faleceu em apenas 9 dias depois, devido ao envenenamento agudo. Após esses eventos, o núcleo foi finalmente utilizado como um componente físico do teste nuclear Able durante a Operação Crossroads, explodindo com uma potência de 23 quilotons. Os acidentes ocorridos em laboratório demonstraram a extrema periculosidade do manuseio direto de materiais nucleares e levaram ao fim dos testes manuais de criticidade, substituindo-os por protocolos operados remotamente. Incêndio de Windscale. O incêndio de Windscale em 1957, ocorrido no noroeste da Inglaterra, foi o pior acidente nuclear da história do Reino Unido e detinha o título de maior desastre atômico mundial até ser superado por Three Mile Island e Chernobyl. Classificado como nível 5 na escala internacional, o evento ocorreu em um reator moderado HFIT que havia sido construído para produzir material para o programa de bombas atômicas britânico. Em 10 de outubro de 1957, o núcleo do reator 1 incendiou-se, queimando por 3 dias. A fumaça liberou uma nuvem radioativa que se espalhou por todo o Reino Unido e partes da Europa. O material mais preocupante foi o iodo 131, ligado ao câncer de tireoide, mas posteriormente descobriu-se que o perigoso polônio 210 também foi emitido. Estima-se que o vazamento tenha causado entre 100 e 240 mortes por câncer ao longo das décadas seguintes. Não houve evacuação da população, mas o governo proibiu o consumo de leite em uma área de 500 km² por cerca de um mês, destruindo a produção local para evitar a ingestão de radiação. O governo britânico, sob o comando de Harold Macmillan, censurou pesadamente os relatórios sobre o incêndio. O objetivo era evitar o pânico e principalmente não prejudicar a cooperação nuclear com os Estados Unidos. Revelou-se que o local já sofria com vazamentos constantes de estôncio 90 meses antes do incêndio, fatos que também foram ocultados na época. Em uma tentativa de limpar a imagem do local após o desastre, o complexo foi rebatizado como Sellafield em 1983. Curiosamente, um estudo de 2010 indicou que os trabalhadores envolvidos na limpeza direta não apresentaram efeitos graves de saúde a longo prazo. O reator de Windscale era resfriado a ar e moderado a grafite, uma tecnologia que após o acidente foi considerada menos segura que os modelos modernos. Acidente da cápsula radioativa na Austrália. Uma pequena cápsula radioativa de Césio-137, usada em equipamentos de mineração da Rio Tinto, foi perdida durante o transporte por um caminhão na Austrália em janeiro de 2023. O objeto caiu da carroceria em um trajeto de 1.400 km, gerando um alerta de contaminação e uma busca intensa, sendo localizado dias depois ao lado da estrada. A cápsula foi perdida entre uma mina próxima a Newman e um depósito de Perth, na estrada Great Northern Highway, possivelmente entre 10 e 16 de janeiro de 2023, mas o desaparecimento só foi notado em 25 de janeiro.
As autoridades, incluindo os serviços de emergência, realizaram buscas por 6 dias e encontraram a cápsula em 1º de fevereiro, a 2 metros do acostamento, com o auxílio de equipamentos de detecção de radiação. A mineradora Rio Tinto pediu desculpas pelo ocorrido e uma investigação independente foi conduzida para entender como a cápsula se desprendeu do transporte especializado. A rápida ação das autoridades, incluindo os especialistas em radiação, permitiu localizar a cápsula antes que ela causasse danos à população, apesar da vasta área de busca no deserto australiano. Bomba suja de argon. Não encontrei o que seria argon. Portanto, esse tópico será sobre o conceito de bomba suja, dirt bomb em si. Uma bomba suja é um tipo de dispositivo de dispersão radiológica especulativa que combina uma explosão convencional como dinamite com material radioativo. Os termos bomba suja e dispositivo de dispersão radiológica são frequentemente usados como sinônimos. A maioria dos dispositivos de dispersão radiológica não liberaria radiação suficiente para matar pessoas ou causar doenças graves. O próprio explosivo convencional seria mais prejudicial às pessoas do que o material radioativo. No entanto, uma explosão de dispositivos de dispersão radiológica poderia gerar medo e pânico, contaminar propriedades e exigir uma limpeza potencialmente dispendiosa. Uma bomba suja não é uma bomba nuclear. Uma bomba nuclear que é uma explosão milhões de vezes mais poderosa do que uma bomba suja. A nuvem de radiação de uma bomba nuclear pode se espalhar por milhares de quilômetros quadrados, enquanto a radiação de uma bomba suja pode ser dispersada em poucos quarteirões ou quilômetros do local da explosão. Uma bomba suja não é uma arma de destruição em massa, mas sim uma arma de perturbação em massa, onde a contaminação e a ansiedade são os principais objetivos. Portanto, essa arma especulativa é dada mais aos terroristas. A extensão da contaminação local dependeria de diversos fatores, incluindo o tamanho do explosivo, a quantidade e o tipo de material radioativo utilizado, o meio de dispersão e as condições climáticas. Aqueles mais próximos do dispositivo de dispersão seriam os mais propensos a sofrer ferimentos com a explosão. À medida que o material radioativo se espalha, torna-se menos concentrado e menos nocivo. A detecção rápida do tipo de material radioativo utilizado auxiliaria significativamente as autoridades locais a orientar a comunidade sobre medidas de proteção, como permanecer em casa ou evacuar rapidamente a área afetada. A radiação pode ser facilmente detectada com equipamentos já utilizados por muitas equipes de emergência. A descontaminação subsequente da área afetada pode envolver tempo e recursos consideráveis. Os efeitos imediatos na saúde decorrentes da exposição aos baixos níveis de radiação esperados provavelmente seriam mínimos. O surgimento das bombas sujas provavelmente está ligado aos incidentes radioativos como o do Césio-137, sendo uma forma de causar a contaminação de maneira proposital e não acidental. Baku, 1982. Em 5 de outubro de 1982, em Baku, Azerbaijão, um indivíduo carregava uma fonte de Césio-137 no bolso, expondo várias pessoas. 5 pessoas morreram e outras 13 foram expostas, incluindo uma que desenvolveu síndrome aguda da radiação, Kramatorsk. Foi um acidente radiológico ocorrido na Ucrânia Oriental entre 1980 e 1939. Uma pequena cápsula contendo Césio-137, altamente radioativo, foi encontrada dentro da parede de concreto de um prédio de apartamentos, com uma taxa de dose de exposição à radiação gama na superfície de 1.800 por ano. A cápsula foi detectada somente depois que os moradores solicitaram que o nível de radiação no apartamento fosse medido por um físico da saúde. A cápsula fazia parte de um medidor de nível de radiação e foi perdida na pedreira Karansky no final da década de 1970. A busca pela cápsula não teve sucesso, terminou após uma semana. O cascalho na pedreira foi usado na construção. A cápsula de Césio acabou no painel de concreto no apartamento 35 no prédio 7, na rua Marie Prigmachenko, na época com o nome soviético de Hidavit Kantemidvy. Eu não consigo soletrar isso exatamente. Entre os apartamentos 85 e 52. Durante 9 anos, 2 famílias viveram no apartamento 85. Uma cama infantil estava posicionada bem ao lado da parede, onde se encontrava a cápsula. O apartamento estava completamente ocupado em 1980. Um ano depois, um jovem de 18 anos que morava lá morreu repentinamente. Em 1982, seu irmão de 16 anos morreu, seguido pela mãe.
Apesar de todos os moradores terem sucumbido à leucemia, o apartamento não atraiu muita atenção pública. Os médicos incapazes de identificar a causa da doença atribuíam o diagnóstico à má hereditariedade. Uma nova família mudou-se para o apartamento e seu filho também morreu de leucemia. O pai iniciou uma investigação minuciosa e levou à descoberta do frasco na parede em 1979. Quando a cápsula foi descoberta, 4 moradores do prédio já haviam morrido em decorrência dela e outros 17 haviam recebido doses variadas de radiação. Parte da parede foi removida e enviada ao Instituto de Pesquisa Nuclear, onde a cápsula de série foi removida, identificada pelo número de série e descartada. A morte de Douglas Crowfoot. Douglas Harris Crowfoot foi um radiologista americano que inspecionava oleodutos e gasodutos. Ele morreu na UTI em decorrência de queimaduras e envenenamento por radiação. Sua morte foi a primeira desse tipo nos Estados Unidos desde a década de 40, quando ocorreram mortes por radiação durante o Projeto Manhattan em Los Alamos, Novo México. É a única morte nos Estados Unidos atribuível a uma fonte desconhecida de radiação e o único caso conhecido de um possível suicídio por exposição à radiação. Antes do acidente, Douglas era um radiologista industrial desempregado de 38 anos especializado em radiografias de soldas de dutos. Relata-se que ele trabalhou pela última vez com fontes de radiação em outubro de 1980, quando era empregado de uma empresa de inspeção de dutos em Houston. Alguns vizinhos de Crowfoot o descreveu como um homem solitário. Em 22 de janeiro de 1981, Crowfoot foi levado a um hospital em Oklahoma, por sua irmã, que percebeu que ele estava sofrendo de queimaduras por radiação e sangramento externo no baço esquerdo e no tronco. A irmã de Crowfoot relatou que as queimaduras eram tão graves que seu mamilo esquerdo havia sido queimado. Os médicos determinaram que Crowfoot tinha sofrido uma exposição maciça a uma fonte desconhecida de radiação. No final de janeiro, Crowfoot foi transferido para outro hospital, St. Francis, em Tulsa, devido à gravidade de suas queimaduras por radiação. Em meados de março daquele ano, Crowfoot apresentou alguns sinais de melhora. Seu estado de saúde foi atualizado para regular e foi relatado que insertos de pele estavam sendo considerados. No entanto, os médicos não tinham certeza de seu prognóstico final. Acreditava-se que a radiação que Crowfoot havia recebido era provavelmente letal. Suas queimaduras profundas continuaram a piorar, exigindo hospitalização intermitente nos 6 meses seguintes. Autoridades relataram que as lesões por radiação de Crowfoot destruíram sua medula óssea, queimaram seu mamilo esquerdo e corroeram profundamente seu corpo como um câncer. Crowfoot continuou a receber tratamento para as queimaduras no peito e no baço esquerdo nos meses seguintes à lesão inicial. Em 1º de junho de 1981, ele foi internado na UTI devido a uma infecção persistente, que resultou em sua morte no dia 27 de julho. Devido às circunstâncias extremamente raras da lesão de Crowfoot, sua história foi acompanhada pela mídia, que relatou que sua morte foi agonizante. Um médico afirmou que suas células estavam se degenerando diante de nossos olhos. Após sua morte, o advogado de Crowfoot, Richard Gibbons, descreveu as queimaduras por radiação como grotescas e dolorosas, dizendo: "A área que examinei foi o lado esquerdo do peito, abrangendo a maior parte do lado esquerdo, da linha da cintura até acima do peito. A carne estava completamente corroída, com uma profundidade de pelo menos 5 centímetros. Gibbons disse que as queimaduras continuaram a aumentar, finalmente, consumindo até atingir um órgão vital, provavelmente o coração. O homem estava com uma dor tão evidente." Carl Sheriff, que era diretor do escritório da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos em Arlington, Virgínia, na época da morte de Crowfoot, afirmou que não tinha conhecimento de outras mortes diretamente atribuíveis a uma fonte radioativa, e acreditava-se que Crowfoot fosse o primeiro americano a morrer de lesões por radiação desde os primórdios dos experimentos com bombas atômicas. Pouco tempo depois, Crowfoot procurou atendimento médico pela primeira vez, quando se determinou que havia sido exposto a uma poderosa fonte de radiação. Seus ferimentos foram investigados pela NRS, Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos. Inicialmente, as autoridades temiam que outras pessoas pudessem ter sido afetadas pela mesma fonte que Crowfoot. Sua irmã e sua ex-esposa foram testadas, e nenhuma delas apresentou sinais de envenenamento por radiação. Os testes da NRC realizados em Crowfoot indicaram que ele havia sido exposto a raios gama provenientes do irídio 192, ou cobalto 60. A dosagem estimada foi de 360 Hz ou 405 Hz, respectivamente. Cerca de 400 Hz, aproximadamente 50% das pessoas expostas morrem a isso.
A NRC acreditava que os ferimentos de Crowfoot eram compatíveis com a exposição à radiação ocorrida entre 15 de dezembro de 1980 e 10 de janeiro de 1981. Uma circunstância particularmente incomum dizia respeito à dificuldade de determinar a fonte radioativa que causa os ferimentos de Crowfoot. A Comissão Reguladora Nuclear descobriu que em 30 de dezembro de 1980, um dispositivo radiográfico industrial, juntamente com seu recipiente de proteção, havia sido dado como roubado de um caminhão tancado pertencente a uma empresa de inspeção de duto. Esse incidente ocorreu na residência de um segundo técnico em radiologia, em apenas 800 metros da casa de Crowfoot, em Henrietta, Oklahoma. A fonte roubada continha uma cápsula de irídio 192, o tipo suspeito de ter causado a lesão em Crowfoot. A NRC acreditava que era improvável que o dispositivo tivesse sido roubado intencionalmente, alegando que não havia uso pessoal conhecido para tal dispositivo, nem um mercado para vendê-lo sem levantar suspeitas. Por fim, a fonte de irídio roubada foi encontrada na varanda dos fundos da casa de um terceiro técnico em radiologia que também morava na vizinhança de Crowfoot. Não se acreditava que os outros dois radiologistas estivessem envolvidos no roubo ou nos ferimentos de Crowfoot. O próprio Crowfoot negou ter conhecimento do aparelho radiográfico roubado, e um porta-voz da NRC afirmou que Crowfoot nunca tinha havido sido empregado pela empresa de cujo caminhão o irídio desapareceu e que ele não estava diretamente ligado ao roubo de nenhuma forma. Nenhuma outra fonte de potencial de radiação foi identificada pela NRC. A fonte de radiação que feriu Crowfoot permanece desconhecida. A investigação da NRC foi finalmente encerrada sem que se chegasse a nenhuma conclusão. Um funcionário da NRC teria descrito a situação como estranha e com muitas peculiaridades que até agora desafiam qualquer explicação. Após o ferimento e eventual morte de Crowfoot, vários investigadores da NRC e outros funcionários comentaram à imprensa que suspeitavam que Crowfoot pudesse ter se auto-infligido intencionalmente os ferimentos por radiação. Ele havia trabalhado como técnico em radiologia, sendo demitido do emprego menos de um ano antes de sua morte, e tinha conhecimento prático de como as máquinas funcionavam e de quão perigosas eram. Dado seu histórico como técnico em radiologia, suspeitou-se que ele pudesse ter tido acesso a uma dessas máquinas utilizadas, usando seu conhecimento de quando operava uma, removido a cápsula de irídio por sua pesada blindagem de chumbo, colocado no seu bolso da camisa por pelo menos 5 minutos, recebendo o que acabou se revelando uma dose fatal de radiação. Essa hipótese foi reforçada pelo fato de o primeiro material radioativo suspeito com o qual ele entrou em contato ter sido o irídio 192. O irídio 192 era um material normalmente encontrado dentro de uma máquina de radiografia. Relatos indicam que Crowfoot foi encontrado embriagado, ajoelhado sobre um dispositivo emissor de radiação e se expondo a raios perigosos. No entanto, esse acidente não deixou ferimentos documentados em Crowfoot. Em outra ocasião, um vizinho afirmou ter visto Crowfoot jogando gasolina sobre o corpo com um pano, em seguida tentando, sem sucesso, se incendiar com um fósforo. Além disso, funcionários da NRC acreditavam que Crowfoot era alcoólatra e estava profundamente endividado e tinha dificuldade em manter o emprego. Foi relatado que ele tinha um registro de 16 prisões entre 1974 e 1980, se na maior parte por violações da lei de bebidas alcoólicas como embriaguez pública. Após sua morte, Richard Gibbons afirmou que consideraria a possibilidade de tentar com uma ação judicial em decorrência da exposição à radiação de Crowfoot. Gibbons mencionou o último local de trabalho de Crowfoot, no Novo México, como uma possível fonte de exposição, bem como a possibilidade de Crowfoot ter entrado em contato, sem saber, com o dispositivo de irídio 192. Roubado em algum momento em Henrietta. Permanece desconhecido se o próprio Crowfoot acreditava que seus ferimentos foram resultados da exposição no local de trabalho ou de alguma exposição desconhecida à fonte de irídio 92 roubada antes de sua realocação. Envenenamento de Alexander Litvinenko. Alexander cunhou o termo Estado mafioso para se referir ao Estado atual da Rússia. Ele e vários outros oficiais do SFS acusaram publicamente seus superiores de o assassinato do magnata de oligarca russo Boris Berezovsky. Alexander foi preso, acusado de exceder a autoridade de sua posição. Ele foi absolvido em novembro de 1999, mas foi preso novamente antes que as acusações fossem novamente julgadas em 2000.
Ele fugiu com sua família para Londres e recebeu asilo político no Reino Unido, onde trabalhou como jornalista, escritor e consultor dos serviços de inteligência britânicos. Durante o seu tempo em Londres, Litvinenko escreveu 2 livros, Blowing Up Russia, Terror for Within Lubyanka Criminal Group, em que acusou os serviços secretos russos de encenar os atentados à bomba contra plantas russos e outros atos terroristas, como as crises de refém da escola de Breslan e do teatro de Dubilovka. Em um esforço para levar Vladimir Putin ao poder, ele também acusou Putin de ordenar o assassinato em outubro de 2006 da jornalista russa Anna Politkovskaya. Em 1º de novembro de 2006, Litvinenko adoeceu repentinamente e foi hospitalizado, o que foi estabelecido como um caso de envenenamento por polônio-210 radioativo. Ele morreu em 23 de novembro e se tornou a primeira vítima conhecida da síndrome aguda da radiação induzida por polônio-210. Os eventos que levaram a isso são motivo de controvérsia, gerando inúmeras teorias relacionadas a seu envenenamento e morte. Uma investigação britânica sobre o assassinato apontou Andrei Lugovoy, ex-membro do Serviço Federal de Proteção da Rússia, como principal suspeito. O Reino Unido exigiu a extradição de Lugovoy, o que é contrário à Constituição da Rússia, que proíbe a extradição de seus cidadãos, o que levou ao desgaste das relações entre Rússia e Reino Unido. Após a morte de Litvinenko, sua esposa, Marina Litvinenko, auxiliada pelo biólogo Alexandre Goldfarb, iniciou uma vigorosa campanha pela verdade. Em outubro de 2011, ela ganhou o direito de que um inquérito sobre a morte de seu marido fosse conduzido por um médico legista em Londres. O inquérito foi repetidamente adiado por questões relacionadas a evidências examináveis. O inquérito público começou em 27 de janeiro de 2015 e concluiu, em janeiro de 2016, que o assassinato de Litvinenko foi uma operação do SFS que provavelmente foi pessoalmente aprovado por Vladimir Putin e Nikolai Patrushev, que na época era diretor da SFS. Em 3 de novembro, Litvinenko foi internado no Barnet General Hospital, em Londres. Ele foi então transferido para o University College Hospital para o tratamento intensivo. Mais tarde, sua doença foi atribuída ao envenenamento por radioquídeo polônio-210, depois que a Agência de Proteção à Saúde encontrou quantidades significativas do elemento raro e altamente tóxico em seu corpo. Litvinenko se encontrou com 2 ex-agentes do início do dia, em que adoeceu, Dmitry Kovtun e Andrei Lugovoy. Embora ambos negassem que haviam qualquer irregularidade, um telegrama diplomático americano vazado revelou que Kovtun havia deixado vestígios de polônio na casa e no carro que eles usaram em Hamburgo, Alemanha. Em uma audiência em Londres em 2015, um advogado da Scotland Yard concluiu que as evidências sugerem que a única explicação credível é de que, uma maneira ou de outra, que o Estado russo está envolvido no assassinato de Litvinenko. Antes de sua morte, Litvinenko disse: "Você pode conseguir silenciar um homem, mas o uivo de protesto de todo mundo, Sr. Putin, reverberará em seus ouvidos pelo resto de sua vida." Em 22 de novembro de 2006, a equipe médica de Litvinenko na University College Hospital informou que Litvinenko sofreu uma grande revés devido à insuficiência cardíaca ou ataque cardíaco durante a noite. Ele morreu no dia 23 de novembro e no dia seguinte Putin declarou publicamente: "Infelizmente, o Sr. Litvinenko não é Lázaro." Essa foi a primeira camada do iceberg de incidentes radioativos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. A segunda parte deve chegar em uma semana.